Por que os demônios pediram especificamente a Jesus para enviá-los aos porcos? Esta é uma pergunta que poucos realmente compreendem. Fui cristão toda a minha vida e nunca entendi a profundidade dessa passagem até agora. Há muito mais nessa história do que parece. Jesus e seus discípulos estavam em um barco atravessando o mar da Galileia, quando de repente surgiu uma violenta tempestade. Os discípulos, temendo por suas vidas, imploraram a Jesus que acalmasse a tempestade. Jesus então acalmou o vento e as ondas, e a tempestade cessou milagrosamente. Depois disso, Jesus e seus discípulos continuaram cruzando o mar até chegarem à outra margem, na região dos Gerasenos. Jesus estava agora na Decápolis, um território predominantemente gentio, o que explica a presença de porcos, animais considerados impuros pelos judeus. Os gentios criavam porcos como meio de sustento. Eles eram uma fonte de alimento e renda. Um homem possuído por um espírito maligno saiu dos túmulos para encontrar-se com Jesus. Esse homem vivia entre os sepulcros e ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado nas mãos e nos pés, mas quebrava as correntes e despedaçava os grilhões que o prendiam. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele andava entre os túmulos e pelas montanhas, gritando e se ferindo com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e se ajoelhou diante dele. Gritou com toda a força: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não me atormentes." Pois Jesus já lhe havia dito: "Saia deste homem, espírito impuro." Então Jesus perguntou-lhe: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E ele implorava a Jesus repetidamente que não os enviasse para fora daquela região. Numa encosta próxima, havia uma grande manada de porcos se alimentando. Os demônios suplicaram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, permita-nos entrar neles." Jesus lhes deu permissão, e os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, composta por cerca de 2.000 porcos, precipitou-se pelo despenhadeiro e afogou-se no lago. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram o que havia acontecido no vilarejo e nos campos, e as pessoas saíram para ver o ocorrido. Ao chegarem onde Jesus estava, viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em perfeito juízo. Então, ficaram com medo. Aqueles que testemunharam o evento contaram ao povo o que havia acontecido com o homem e também sobre os porcos. Como resultado, começaram a implorar a Jesus que deixasse a região. Jesus, respeitando o pedido, subiu no barco para ir embora. O homem que tinha sido possuído implorou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não permitiu e lhe disse: "Volte para sua casa e conte o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então, o homem foi e começou a proclamar na Decápolis o que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Quanto aos demônios, o fato de usarem títulos exatos e corretos ao se referirem a Jesus Cristo nos mostra que eles reconhecem que mais uma fortaleza de Satanás no reino espiritual estava sendo invadida e tomada pelo reino da luz. Os demônios sabiam quem era Jesus, mas mesmo reconhecendo, continuavam sendo demônios. Conhecer Jesus, mas odiá-lo, é uma atitude própria dos demônios. O título Filho de Deus deve ser entendido em seu sentido mais profundo. Os demônios reconheceram Jesus não apenas por seu poder, mas também por sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A legião de demônios sabia que seriam condenados e rejeitados eternamente, como mencionado em Judas 6. Ao perguntar: "O que tens conosco, Filho de Deus?", Swing, eles estavam antecipando a chegada do reino, assim como a invasão e conquista das fortalezas de Satanás.
Embora o julgamento final aguarde o retorno glorioso de Jesus, ao fazer essa pergunta, eles reconhecem que Jesus é quem realizará essa sentença no momento determinado, confirmando assim seu título de Filho de Deus. O fato de Jesus limitar a atividade deles antes do tempo previsto indica que a expulsão de demônios por parte de Jesus era um sinal de que o reino de Deus estava se aproximando. Esses demônios parecem estar cientes de que há um tempo predeterminado para o julgamento dos anjos caídos de Satanás. Os demônios imploraram a Jesus que os enviasse aos porcos, ao que ele consentiu. Os demônios deixaram o homem e entraram na manada de porcos. Quando isso aconteceu, os porcos enlouqueceram e correram em direção a um penhasco caindo no mar da Galileia. Ironicamente, a tentativa dos demônios de evitar o castigo eterno levou à destruição de seus hospedeiros terrenos. Jesus não tinha razão para rejeitar a proposta deles, pois servia aos seus propósitos. Em primeiro lugar, libertava o homem dos demônios, e em segundo lugar, os porcos, considerados impuros pela Torá, representavam um refúgio adequado para os demônios. Jesus não destruiu os demônios, mas permitiu que o mal seguisse seu curso neste mundo até o dia em que tudo será corrigido. Não foi pecado aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se Jesus tivesse cedido às demandas de Satanás, teria caído na desobediência. Naquela ocasião, Jesus repreendeu Satanás com as Escrituras e recusou-se a ceder às suas exigências. Essa é a diferença fundamental entre os dois casos. O pedido dos demônios em Mateus 8 não levou Jesus a pecar, enquanto que as demandas de Satanás tinham o objetivo de fazê-lo pecar. Os demônios imploraram para serem enviados a uma manada de porcos próxima, o que, para os judeus, teria sido ideal, pois consideravam os porcos e os demônios como criaturas do mesmo tipo. Jesus advertiu seus discípulos para não darem pérolas aos porcos, como mencionado em Mateus 7,6. E segundo Pedro, os falsos mestres são pessoas que retornarão aos seus caminhos carnais e pagãos, assim como os porcos voltam a se revolver na lama. No entanto, como a costa oriental do Mar da Galileia era uma região gentílica, aquela não era uma manada selvagem. Os porcos eram criados para serem vendidos no mercado. Seus donos ficariam devastados pela perda de uma manada tão grande que Marcos estima em cerca de 2.000 porcos ao todo. O pedido dos demônios para entrarem nos porcos tinha, além disso, um propósito mortal. Sabe-se que os demônios buscam infligir dano e agonia à criação de Deus, fazendo tudo o que podem para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão das fortalezas de Satanás. A destruição dos porcos levou os gentios da região a pedir que Jesus fosse embora. Essa reação revela quais eram os verdadeiros valores daqueles gentios, pois se esperaria que se alegrassem com a vitória sobre os demônios de Satanás e as forças das trevas. No entanto, em vez de se regozijarem com Jesus, eles o rejeitaram porque preferiam os porcos. Isso é muito revelador, pois, assim como no mundo moderno, as pessoas ainda escolhem as coisas impuras ao invés de Jesus. Quando os pastores contaram aos habitantes da cidade próxima o que havia acontecido, toda a comunidade ficou furiosa com o Salvador. Seu principal problema era a perda econômica e o risco de ver seus negócios afetados. Eles estavam mais preocupados com o seu bem-estar econômico do que com a sua saúde espiritual. Ao verem Jesus se aproximando da cidade, pediram que ele fosse embora. Isso diz tudo. Infelizmente, também somos culpados do mesmo erro. Às vezes, nos acostumamos a viver com o pecado e evitamos pensar que Deus poderia eliminá-lo, especialmente se isso significar perder prazeres ou ganhos financeiros. No entanto, apegar-se ao pecado é uma das coisas mais prejudiciais que podemos fazer.
Não podemos evitar ser como aquelas pessoas e escolher os porcos em vez de Jesus. Refletir sobre nossa inclinação para o pecado e nossa resistência em permitir que Deus o elimine, especialmente se isso exigir sacrificar prazeres ou renda, é um tema profundamente abordado nas Escrituras. A Bíblia frequentemente trata do conflito entre os desejos terrenos e a obediência a Deus. Jesus ensina sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, enfatizando que não podemos servir tanto a Deus quanto ao dinheiro. Esse ensinamento destaca que a lealdade ao pecado e a busca por ganhos materiais podem nos afastar de Deus. A história dos habitantes de Gerasa, que preferiram sua economia baseada nos porcos à presença de Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente escolhem interesses mundanos em vez de uma vida espiritual. Em Romanos 12, Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que resistir ao pecado e experimentar uma transformação espiritual são fundamentais para a nossa fé. Esse encontro com os gentios também demonstra que o ministério de Jesus não se limita apenas aos judeus, mas revela que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse sentido, confirma que os oponentes em Mateus não são definidos pela etnia, mas pela sua resposta a Jesus. A extensão do ministério de Jesus aos gentios é um tema central no Novo Testamento. Em Efésios 2, é abordado como Cristo removeu a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa de salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus e reforça a ideia de que a oposição a Jesus e a sua mensagem não depende da etnia ou da origem cultural, mas da disposição do coração em respondê-lo. No livro de Atos, vemos que o Evangelho se expande além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos 10, Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é um chamado universal a todas as pessoas, independentemente de sua origem, para que se arrependam e voltem-se para Deus. Portanto, o episódio dos Gerasenos e as lições aprendidas ressaltam um princípio-chave do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, e o verdadeiro obstáculo é a resistência humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Aprendamos bem essa lição para que possamos deixar de lado nossos porcos e seguir Jesus.